Bom dia a todos e a todas. Acho que as falas que me antecederam, do Luiz e do Carlos e da Mariana, vou tentar resumir um pouquinho aqui, dentro de um território determinado, enquanto ações concretas, através do programa Cultivando Água Boa e amarrando com a questão da eficiência energética. Quem não conhece Foz do Iguaçu, levanta a mão aqui. Então, quero convidar para conhecer uma região de tríplice fronteira, dá para comer um bife de chouriço na Argentina, fazer umas comprinhas no Paraguai, visitar as cataratas e visitar Itaipu. É um lugar muito bonito, vale a pena visitar. Fica aí o convite a todos, né? Aí está o Parque Nacional do Iguaçu, uma reserva importante da Mata Atlântica do interior. E esse era o nosso território, isso que vocês estão vendo aí, em 1960. Então, muitos de nós estávamos por nascer, outros ainda iam demorar muito, alguns já tinham nascido, né? Então, é uma floresta de Mata Atlântica do interior, um lato solo roxo. É uma região que foi ocupada rapidamente, como vocês estão vendo aí, a década de 50, lá na pontinha ali, na fronteira era tudo floresta, e na década de 90 já não havia mais árvores. Então, uma região que foi ocupada de uma forma rápida, como vocês estão vendo aí, uma floresta de Mata Atlântica no interior, árvores enormes, densas, uma floresta fechada, difícil de ser manejada e derrubada rapidamente, e deu espaço a isso que vocês estão vendo aí. Uma agricultura intensa, uma região das regiões mais produtivas do Brasil. Toledo, né, que é um dos municípios exatamente dessa região, é o município campeão em produtividade do Brasil, né? Então, é uma região que produz muito soja, muito milho, muita mandioca, muito trigo, muitos suínos, muitas aves, muito leite e muitos peixes, né? Então, vocês podem ver que é uma região extremamente produtiva e, consequentemente, é uma região bastante tecnificada. Vocês estão vendo aí a diversificação dentro das propriedades. Então, você vê ali uma propriedade que ela tem todos esses elementos, produção da agricultura, dos suínos, do frango e também da piscicultura, e você vê que ela é extremamente tecnificada, extremamente produtiva, mas nós paramos de produzir alimentos. Por exemplo, vocês estão vendo aquela casa ali? O soja quase sendo plantado dentro de casa. Então, a nossa região, ela parou de produzir alimentos em função exatamente dessa exploração dos commodities. Essa ocupação rápida, né, como todo e qualquer crescimento rápido, né, se fosse falar para a Mariana aqui, que as empresas que crescem rápido também, né, tem algumas disfunções no seu processo de crescimento, e a região também teve. Ou seja, destruiu a mata, as matas ciliares, um problema seríssimo de erosão, um desaparecimento das nascentes, um problema grave com os efluentes das atividades agropecuárias, as estradas, corredores de erosão, assoreamento dos rios, uso intenso de agrotóxicos e lixo. Ou seja, uma problemática do ponto de vista da sustentabilidade territorial, nada fácil de ser abordada. Inclusive, as pessoas ali, que vieram a sua grande maioria do sul, né, viam o meio ambiente como inimigo do desenvolvimento. Ou seja, do ponto de vista cultural, ainda tinha esse elemento. Falar em meio ambiente era um problema sério, né, para não dizer um desafio, né, bastante corajoso. A maioria dos municípios são pequenos, como a grande maioria dos municípios do Brasil. Esse município que tem em média 5 mil, 7 mil, 10 mil, 12 mil, a grande maioria até no máximo 25 mil, e alguns municípios que passam de 150, 300, como é o caso de Cascavel, Foz do Iguaçu. Uma coisa boa na ocupação da região foi a distribuição do ativo terra, que foi bem distribuído. Isso também contribuiu para esse crescimento rápido, ou seja, a grande maioria das propriedades tem até 12 hectares, 20 hectares, né, que chamam uma colônia, 2 colônias de terra, né? 80% tem até no máximo 50 hectares, né? Então, uma boa distribuição de ativos, isso permitiu exatamente essa expansão rápida, como vocês estão vendo aí. Bom, como abordar essa questão da problemática já abordada aqui, da problemática global, das mudanças climáticas, que é um pouco essa discussão em todos os seminários anteriores, água, questão social e hoje energia, que já foi feito aqui pelo Instituto Mendes. Na verdade, é compreender o que está acontecendo. Acho que foi muito bem dito antes, na fala do Carlos também, de que aquilo que a gente não conhece, a gente não aborda, aquilo que a gente não entende, a gente não atua, né? Então, nós fizemos um grande esforço da região compreender como é que nós contribuímos para essa problemática,
mesmo que a gente saiba que os americanos, obviamente, contribuem muito mais do que nós, né? Mas saber que nós também contribuímos, ou seja, nós não somos inocentes. Nós também temos a nossa contribuição, né? E vamos ser impactados por essas mudanças, né? Ou seja, trazendo um pouco o mapa das mudanças climáticas, esse é um mapa bem recente, feito para o Brasil, das mudanças climáticas. Então, eu estava indo com o Carlos Nobre na sexta-feira em Fortaleza. Então, apesar desse esforço, né, apesar desse acordo, apesar da Agenda 2030, né, as perspectivas não são boas, tá? As perspectivas, infelizmente, não são boas. E o cenário que vocês estão vendo em cima é o modelo japonês, o Miroki, e o de baixo é o modelo inglês. O da esquerda, o 4.5, é otimista, tipo assim, o Internacional não vai cair para a segunda divisão, né? Entendeu? Esse é o cenário otimista, né? Mas pode acontecer, né, que seja o 8.5, que seria então o extremo. Então vocês estão vendo aí, num curto espaço de tempo a gente pode ter, e já tem regiões do Brasil com elevação de 1 grau, 1,5 graus, né, até 2 graus, né? O cenário piora um pouco mais olhando para frente, que é exatamente essa visão de longo prazo, muito bem colocada aqui pela doutora Mariana, né? Então, mesmo no cenário mais otimista, a gente pode ter situações bastante graves. Mudando a temperatura, muda os dias de sol no Brasil. Então, você vai ter maior incidência solar e temperaturas acima de 34 graus, de média, que é altíssimo, não parece, mas é alto, né? Em Manaus, a gente já chegou quase no limite extremo do corpo humano, na relação temperatura-umidade, quase, faltou ali pouca coisa para termos que ir viver em prédios e só trabalhar à noite, né? Então chegou muito perto, questão de algumas coisinhas na relação umidade-temperatura, para vocês terem uma ideia, né? Então muda a temperatura, aquilo que já foi dito, de uma outra maneira, outra forma, mas aqui de uma maneira mais explícita. Eu vou me aproximar aqui só para mostrar para vocês uma coisa muito interessante. Muda aqui, ó, a alimentação que ocorre do Atlântico, que passa pelo Amazonas e que desce pelo Cerrado brasileiro e volta a sair pelo Atlântico, com o aquecimento das águas do mar e com a instalação de uma massa de ar seco na região do Sudeste, essa corrente migra para o Pacífico. Por isso que você tem essa intensificação de chuvas lá em cima. E por que essa intensificação de chuvas lá embaixo? Porque exatamente não consegue passar em função dessa massa de ar seco que tem uma tendência de se estabelecer aí no Sudeste. E por isso que a gente lá em Marechal Deodoro, do ladinho lá de Itaipu, a gente já teve formações de ciclone, aquilo que a gente só via em filmes americanos. Então a gente já está vendo acontecer. Vocês acompanharam, viram, né? Tormentas, chuvas de pedra, né? E tudo que está acontecendo lá no sul, chuvas intensas, chuvas de até 400 milímetros no final de semana. 100 milímetros em 1 hora já tivemos. Então, para vocês terem uma ideia do que isso implica em termos da precipitação. Então, infelizmente, para o Nordeste, como muito bem já foi dito, as notícias não são boas. Fortaleza está com 4% do seu reservatório, que é o Castanhão, que é o reservatório de água, né? 4%, uma seca intensa, né? Então o cenário, infelizmente, não é bom. Para o Paraná, boa notícia, vai ter água, vai ter chuva. O problema é que essa água, essa chuva, vem acompanhada de calor. Então, Paranavaí, que foi a cidade que a Copel está analisando, é exatamente uma região onde a gente vai ter, lá em cima na pontinha ali, naquela parte mais escura ali, Paranavaí, onde a gente vai ter mais calor, né? Então é por isso que eles estão diagnosticando, né, esse impacto e esse planejamento aí, mais calor, e quando vierem as chuvas mais intensas. Então lá nós vamos ter aumento da pluviosidade, aumento da temperatura, zoneamento agrícola, como já foi dito, claro, migração de culturas, o café já foi falado, né? Maçã, o Paraná talvez não produza mais, a não ser que a Embrapa invente aí uma espécie mais resistente, né, ao calor. O risco de erosão, perda de solo, desastres naturais, doenças tropicais, nós vamos ter retorno, né, de doenças tropicais,
essa combinação umidade e calor é fantástico, né? Então, para dengue, para todo tipo de mosquito e outras doenças tropicais, né? Então, essas são fotos que foram feitas no ano passado, na cidade de Entre Rios, para vocês terem uma ideia, né? Que foi exatamente essas pluviosidades intensas, os impactos, as secas, os períodos de estiagem. O reservatório de Itaipu, obviamente, vai ser afetado por essa diminuição das chuvas no sudeste, né? Vou mostrar isso para vocês depois por quê. Já está aqui, ó. São 43 usinas hidrelétricas dentro da bacia do Paraná. Então, vocês podem ver que Itaipu atende 17% da demanda do Brasil, 80% da demanda do Paraguai, porque o restante eles vendem para nós, mas essa bacia, se não me engano, chega acho que quase a 30% da demanda brasileira. Então, a gente tem uma ideia, digamos assim, falando de energia, relação água, energia, mudanças climáticas, ou seja, os desafios são esses: energia, água, alimento. E isso realmente exige uma nova governança, isso exige uma responsabilidade compartilhada, isso exige liderança, muito bem colocada aqui sobre o papel das empresas, das organizações, ou seja, sejam elas públicas ou privadas, ou seja, cada um tem que exercer um papel político e técnico articulador em cima dessa questão, né? A Itaipu fez isso, incorporou isso no seu planejamento, na sua missão, né? Nos seus programas, nas suas estratégias, nas suas diretrizes, ou seja, não só produzir energia, que aí vou fazer uma defesa um pouco da hidroeletricidade, aproveitar meu colega Luiz aqui, que abordou a questão da eficiência energética, que é fundamental, mas eu vou abordar a questão da produção. Se fosse produzir energia de Itaipu, do último recorde, né, que foi em 2012, nós precisaríamos, no caso de energia térmica, 555 mil baris de petróleo por dia, ou 48 milhões de metros cúbicos de gás, ou então emitindo 89 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Itaipu tem uma pegada de carbono positiva em 2,5 milhões de toneladas, né? E tudo que a gente emite, tudo, passagem aérea, tudo, combustível, tudo, emissões do próprio reservatório, em função exatamente das ações que a gente tem, principalmente do reflorestamento, árvores, etc., a gente tem uma pegada positiva, né? No caso da Itaipu. De que maneira, então, acho que é o grande desafio do Brasil, e o grande erro, não só do Brasil, mas da maioria dos empreendimentos a nível mundial, foi ficar de costas para o território onde se instalam os empreendimentos. E é por isso que a gente tem tanta resistência, muitas vezes, a uma hidrelétrica, e com toda razão, porque, historicamente, as hidrelétricas não se posicionaram bem nos territórios onde foram implementados. Nós temos até histórias assim, mais tristes ainda, como de Tixoi, na Guatemala, onde foram mortas mais de 400 pessoas, né? E que hoje estão sendo reparados os direitos humanos. Então, de que maneira o empreendimento é estratégico, e ele é estratégico, a energia da Itaipu mesmo ainda pagando aquela questão de investimento de longo prazo, né? Em 2023, Itaipu termina de pagar o seu investimento, que foi todo ele captado externamente, né? É bom fazer referência a isso. A energia de Itaipu custa, conforme a variação do dólar, entre 80 e 100 reais, né? O megawatt, né? Quanto chegou uma termoelétrica? 900. Tanto que muita gente da área de mineração parou de minerar e vendeu a energia que já tinha comprado, porque o lucro era maior, né? Para vocês terem uma ideia, né? Então, quando tivemos a crise, né? A crise, e tivemos que acionar as térmicas, né? A matriz brasileira é em 41% renovável, temos que chegar em 45%, né? É isso, para atingir as metas, né? E obviamente que a geração distribuída abordada pelo Carlos, né? E a questão da eficiência energética, mais as eólicas, né? E as solares vão contribuir muito para isso. O Brasil cresceu muito na matriz eólica, tá? Muito, né? Não sei se alguém vai abordar isso hoje aqui, mas acho que estamos com 10, quase uma Itaipu, né? Eólica, se não me engano, né? Já. Bom, o programa Cultivando Água Boa tem essa missão de estabelecer essa gestão, esse relacionamento, né, com o território, fazendo uma relação das pessoas com o seu território entre elas, e delas com as instituições e as políticas públicas, que é um pouco o que foi dito aqui. Como é que se faz isso chegar dentro dos municípios?
Como é que se faz essa realidade chegar lá? Bom, nós usamos a água como elemento de conexão e interconexão entre todos. E por isso que o território é a bacia hidrográfica, um amplo processo de participação. Vou mostrar isso bem rápido, porque eu quero chegar na eficiência energética, mas para vocês entenderem que isso é um processo de co-construção. Nós não chegamos com a proposta pronta. Ela é co-construída dentro do território, a partir de um amplo processo de informação, formação, formal e informal em todos os segmentos. Ou seja, a educação é fundamental. Nós não vamos, podemos avançar, mas não vamos avançar de uma maneira sustentável se não aplicarmos muita educação. Ou seja, é levar a informação para o território. As pessoas julgam, pensam, sentem, agem conforme aquilo que elas são, ou o conhecimento que elas têm, ou da maneira como sentem e percebem as coisas. Então, é fundamental. Nós fizemos esse processo, citei alguns exemplos aí, mas nós inundamos a região com informação e com conhecimento, né? Então, isso é importante. Todo um processo que envolve um processo amplo de educação e todos os temas são discutidos. Não tenho tempo para explorar isso, mas só estou tentando colocar para vocês esse conceito, né? E aí sim faz sentido preservar, faz sentido conservar, né? E aí a microbacia por microbacia fazendo um processo de recuperação, co-construído com os moradores, com a população, que ela tem que sentir, que ela tem que planejar a sustentabilidade do território que é dela. E nós vamos participar da construção da sustentabilidade planejada e co-construída por eles, do pedaço do planeta que é deles. Entendeu? É isso que a gente tem que entender, né? Então, normalmente a gente faz diferente, né? A gente já leva a proposta e tenta convencer de que as pessoas é para fazer, né? Então é um pouco diferente. Então, todo mundo entra nessa, fazendo a sua parte. Não substituir o papel do outro é fundamental. Algumas imagens desses processos, dos pactos, né? As pessoas lá gostam de comer um bolo, né? Já não é mais o bolo da Mônica, não é o bolo da Sofia, é o bolo da microbacia, né? Então as pessoas olhando para o seu território, conhecendo o seu território. Tudo isso é planejado, tudo isso é registrado, tem um processo de transparência, georreferenciado. Então tudo que acontece, tudo que é investido, as pessoas acompanham, né? Vou mostrar então as ações: readequação das estradas, conservação do solo, recuperação das matas ciliares, e nós discutindo o Código Florestal Brasileiro, né? Quer dizer, então, as pessoas entendendo por que tem que conservar, elas conservam. Se elas não entenderem por que pode ter a lei, elas não vão conservar, não vão preservar, né? Isso é fundamental. Recuperação de nascentes, reuso da água nos equipamentos públicos, nos sistemas agropecuários. E aí, um tema que a gente vai explorar principalmente agora, né? Daqui para frente não está passando. Aí. Não? Tenta você ali. Mais uma. Ou seja, a região continua sendo produzindo, mas de uma maneira mais sustentável. Pode passar para mim, para ver se vai. Recuperando as matas ciliares, você faz as conexões e pode falar em biodiversidade. Pode falar no outro desafio, que é alimento. A região voltou a produzir alimento. Hoje, 60% da comida nas escolas, na merenda escolar, é produção local, né? Não vou me ater a isso. E aí toda essa interconexão com saúde, com produção, com inclusão social, indígenas, catadores, jovens, pequenos agricultores. E a questão da energia, fundamental. Tudo é uma questão de abordagem e tudo é uma questão de amadurecimento do território para você abordar. Então agora nós abordamos a base, que é a conservação da água, do solo e da biodiversidade. Abordamos a questão da alimentação, abordamos a questão da inclusão e hoje nós estamos atacando fortemente a questão da energia, né? Então nós estamos entrando com a questão das construções, que foi muito bem dito aqui. Acho que esse é um grande desafio urbano, rural, né? De termos construções com materiais, né? Com aplicações, né? Mais sustentáveis, seja de uso da água, seja da utilização da luz, né? Seja
da questão da dissipação do calor em função dos materiais que você vai usar, ou seja, a questão dos edifícios verdes, né? Então a gente está trabalhando muito nisso, né? Muito fortemente. A questão da conservação da energia mesmo, ó, a mudança, né? Esse aqui é o investimento, em toda Itaipu foi feito um investimento de 1 milhão e que tem um retorno em 9 anos. Alguém falou um pouquinho, né, exatamente dessa espera que se faz necessária para ter um retorno desses tipos de investimento. Eficiência energética municipal. Então nós estamos capacitando quem cuida desse assunto dentro dos municípios, que são os eletricistas e os gestores. Então a gente está fazendo um processo de capacitação. Só para vocês terem uma ideia, só num projeto piloto a economia gerada foi de 585 mil reais, né? Do ponto de vista econômico, sem falar do ponto de vista, obviamente, da questão principal, que é o consumo de energia. Nós também temos um outro ativo importante na região, como vocês viram, né? Toledo tem 134 mil habitantes, tem 1.200.000 suínos. 1.200.000 suínos é o equivalente a quantas pessoas? 5 milhões de pessoas. Então vocês imaginem, do ponto de vista do consumo da água e do ponto de vista da geração de efluentes. Então, nós estamos investindo muito fortemente. Isso é um condomínio de produção de biogás, e foi gerado o C-Biogás. O Carlos provavelmente já deve ter tido interações, né, com o C-Biogás, e o C-Biogás fica localizado no Parque Tecnológico de Itaipu. Tem um laboratório de energias renováveis, tem 11 unidades hoje já instaladas. E o que tem a ver o biogás, energia, água? Tudo, né? Tudo está interrelacionado. Então é bom a gente entender isso, não separar isso, ou seja, de que maneira a gente pode, de um lado, cuidar do saneamento ambiental, gerar energia, gerar emprego e renda e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, o gás bruto obtido da decomposição biológica dos resíduos orgânicos, e agora nós estamos atuando fortemente no biometano, né? Ou seja, na questão da utilização da mobilidade a biometano. Só essa granja de galinhas aqui, vocês estão vendo, são galinhas poedeiras, são 84 mil galinhas, 750 bovinos de corte, geram 700 metros cúbicos por dia, dá para abastecer 54 veículos de passeio com autonomia de 200 km por abastecimento, né? Então, só com a geração, nós temos aí uma frota de veículos de biometano já sendo utilizada na Itaipu Nacional, né? Os benefícios do biometano: cerca de 40% maior a autonomia do que etanol, cerca de 30% maior que a gasolina, e custos aproximadamente 30% menor do que etanol e 35% menor do que a gasolina. Ou seja, como é que eu transformo uma problemática ambiental numa oportunidade econômica, né? Então essa é uma questão. Potencial mercadológico: setor agrícola, 47,8 milhões de metros cúbicos por dia, né? Na área pecuária, 35,4, na área sucro alcooleiro, mais 3,8 milhões, ou seja, então, mais a questão de resíduos, né? 4,3 milhões, então você tem um potencial hoje de mais de 100 milhões de metros cúbicos por dia de biometano instalado no país, em função dos efluentes que nós geramos, né? O potencial do biogás no agronegócio, né? 33% do PIB do Brasil, 42% das exportações, né? Então, é no agronegócio que está essa solução energética. Então, tanto do ponto de vista da energia térmica, que é a utilização que se pode fazer, do ponto de vista da energia elétrica, como também do ponto de vista da mobilidade. Já foi dito aqui pelo Carlos as resoluções da ANEEL, né, da ANP, e também a nota técnica da EPE, né, que regulamentam esse procedimento do CBiogás. E conectado com as políticas públicas do Ministério do Meio Ambiente, né, o programa ABC, o Ministério das Cidades, né, e o MDA, em cima da questão do próprio biogás, a criação do Programa Nacional do Biogás e Biometano, do Ministério de Ciência e Tecnologia. Quer dizer, então, há toda uma relação também com a geração de emprego e renda. Bom, gente, tudo isso é avaliado, a Itaipu monitora esse território em todos os seus aspectos, junto com os municípios,
Todo ano a gente faz uma avaliação, além das reuniões nos comitês gestores, faz um encontro anual, discute todos os temas. Hoje, os municípios aderiram à plataforma Cidades Sustentáveis. Já foi dito aqui, adesão ao Pacto Global, Carta da Terra, ISE Bovespa, ISE Dow Jones, GRI, né? E também o IHA, que é específico para o setor hidrelétrico, LIFE, que é de biodiversidade, e a gente está, claro, que difundindo, né, esse programa, difundindo essa postura, digamos assim, empresarial da Itaipu e, claro, que conectado aos ODS. Então, hoje nós estamos revisando todas as nossas ações já à luz da Agenda 2030, colocando isso de uma maneira concreta dentro dos municípios. O programa e essa ação foi reconhecida em 2015 pelas Nações Unidas como a melhor prática em gestão da água com participação social, porque tem boas práticas de gestão da água em várias partes do planeta, mas com participação social ela foi reconhecida. Isso gerou uma rede global de gestão da água com participação social. É isso. Muito obrigado.